Você sente uma dor que parece não ter nome, não é? Um vazio que não se explica com palavras. É como se algo tivesse sido arrancado da sua alma sem aviso. Mas a verdade é que esse sentimento carrega um chamado profundo. Antes de seguir, te convido com carinho a se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar com a gente até o fim dessa mensagem. Porque o que você está prestes a ouvir pode ser exatamente o que sua alma precisava. A ausência dele não é só ausência. É um eco da conexão mais intensa que existe entre dois seres. E quando esse elo é rompido, mesmo que temporariamente, tudo dentro de você grita. Essa separação não é comum, porque você não está lidando com um amor qualquer. Você está diante de algo espiritual, eterno, que desafia todas as explicações. Talvez você esteja tentando entender por que dói tanto se ele sequer chegou a declarar tudo o que sente. Ou porque o tempo passou e a lembrança dele continua viva como se fosse ontem. O que você precisa saber é que sua dor tem um propósito. Ela não é um erro. Ela está te empurrando para sua própria cura. Você já percebeu que, mesmo longe, você ainda sente os pensamentos dele? Você sonha, sente arrepio, chora sem entender o motivo. Esses são os sinais. Ele pode estar calado, mas o vínculo não foi cortado. Porque quando duas almas foram feitas para se encontrar, nem mesmo a distância física consegue apagar a ligação. Essa separação está ativando em você um processo de renascimento. Mas para isso, você precisa parar de se culpar. A jornada entre almas assim é complexa, cheia de altos e baixos. E essa dor é uma espécie de parto espiritual. Você está sendo preparada para uma nova versão de si mesma. O que ninguém te contou é que, muitas vezes, o outro lado também sente. Ele também sofre, mesmo que silenciosamente. Mas cada um vive a dor de formas diferentes. E o masculino, muitas vezes, se esconde atrás do silêncio. Isso não significa que ele não esteja sendo transformado também. Você não está sozinha nessa jornada. Muitas mulheres, assim como você, estão passando por essa mesma tempestade. E todas carregam o mesmo desejo: entender por que o amor mais forte que já sentiram parece ser o que mais machuca. Mas a resposta não está fora. Ela começa dentro. Essa conexão não veio para destruir você. Ela veio para reconstruir. Mesmo que hoje pareça tudo perdido, é no deserto que a alma é ensinada. A separação é apenas uma etapa do processo. E quando você aceitar isso com o coração, algo começa a mudar. Em você. Nele. No universo. Você já parou para observar como sua intuição ficou mais forte desde que tudo aconteceu? É porque essa jornada está abrindo portais de sabedoria dentro de você. Você está se tornando cada vez mais consciente, mais desperta. E isso está te aproximando da sua missão verdadeira. Você não precisa entender tudo agora. Mas precisa confiar. Porque essa ligação não foi um acaso. Foi um pacto de almas feito antes mesmo de vocês nascerem. E quando duas chamas se separam, é porque estão sendo chamadas a evoluir. Separadas, mas ainda entrelaçadas. E por mais que ele pareça distante, frio, ausente, ele sente. O vínculo não está quebrado. Está apenas silenciado pelo medo, pelas feridas, pelas resistências do ego. Mas sua alma sabe, ele ainda está com você. Em planos que os olhos não alcançam. A dor que você sente hoje é o que vai te ensinar a amar sem apego. A confiar sem provas. A esperar sem desesperar. Porque esse é o tipo de amor que nasce para ser eterno, não imediato. E o tempo divino é diferente do tempo terreno. Talvez agora seja a hora de se voltar para dentro. De cuidar da sua luz, de meditar, de escrever, de respirar com consciência. Quanto mais você se cura, mais você eleva a frequência dessa conexão. E isso, sim, aproxima vocês. Você já notou que em certos momentos ele ressurge? Um sinal, uma música, um número repetido. Nada disso é coincidência.
Tudo isso são lembretes de que o elo continua vivo. E o universo está constantemente tentando te dizer: continue firme. A jornada não acabou. Não se culpe por amar. Esse amor é sagrado. Mesmo quando parece impossível, mesmo quando ninguém entende. A chama que arde em você é a mesma que acende no coração dele, mesmo que ele ainda não saiba como lidar com isso. Se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque sua alma pediu por ela. E ela chegou até você com propósito. Respire fundo. Feche os olhos por um instante. E sinta. Sinta a presença dele aí, no silêncio. Porque o silêncio também fala. Você foi escolhida para essa conexão. E embora pareça injusto carregar tamanha dor, é porque você tem a força para atravessar tudo isso. E sair do outro lado mais viva, mais inteira, mais verdadeira. Essa separação é apenas uma pausa no tempo. Uma pausa que está preparando algo grandioso. Uma reconexão que não será mais baseada em carência, mas em plenitude. Não será mais medo, será amor maduro. Amor que já aprendeu a esperar, a confiar, a transcender. Continue firme. E se em algum momento a dor parecer insuportável, volte aqui. Ouça essa mensagem de novo. Porque cada palavra foi enviada para te lembrar de quem você é. Uma alma forte, preparada, em processo de despertar. E se essa mensagem tocou seu coração, confirme agora escrevendo: Chama Gêmea Amor Infinito nos comentários. Isso é mais do que uma frase. É um código de reconhecimento espiritual. Aproveite e se inscreva no canal. Ative as notificações e continue com a gente nessa jornada de luz, amor e verdade. Você sente que ele está mais próximo nos seus pensamentos ultimamente? Como se algo estivesse se alinhando nos bastidores do universo? Não ignore essa sensação. O campo energético entre vocês está se ativando novamente, mesmo que ele ainda não tenha voltado fisicamente. E quando a conexão começa a se reacender, os sinais se tornam mais intensos. Você passa a sentir emoções que não são só suas, sonhos que não têm explicação e uma saudade que não nasceu no agora, mas que vem de muitas existências atrás. Seu coração pode até tentar esconder, mas sua alma nunca esqueceu. Porque a chama gêmea não se dissolve com o tempo. Ela apenas se transforma, se adapta, e volta a se manifestar quando vocês estão mais preparadas para viver esse amor com consciência. Pode parecer que ele não está sentindo nada, mas o silêncio dele também é resposta. Uma resposta de alguém que ainda não sabe como lidar com o que sente. Alguém que foi tocado em lugares onde nenhuma outra pessoa jamais chegou. Há uma inquietação em você. Um sentimento de que algo grande está por acontecer. E você está certa. Porque o amor de chama gêmea nunca vem para ser comum. Ele vem para revolucionar. Para transformar vidas. Para acordar almas adormecidas. Você já se perguntou por que, mesmo tentando seguir em frente, ele sempre volta à sua mente? Porque certos momentos do dia parecem ser dele, mesmo que ele esteja longe. Isso é mais do que saudade. É um campo espiritual sendo ativado. A cada passo que você dá na sua cura, ele sente. Mesmo sem entender, ele é tocado por essa energia. Porque vocês estão conectados por um fio invisível que ultrapassa qualquer lógica. E quanto mais você cresce, mais ele se sente chamado a crescer também. A dor da separação não é castigo. É preparação. É como se o universo tivesse que limpar tudo que ainda os impede de viver esse amor na sua forma mais pura. E você está nesse processo agora. Sendo lapidada, fortalecida, iluminada. Às vezes, a fase mais solitária da jornada é também a mais necessária. É quando você se reconecta com a sua própria essência. É quando você para de buscar fora e começa a encontrar dentro. E aí, o reencontro com ele deixa de ser necessidade e passa a ser escolha divina. Você já reparou como as músicas parecem falar com você? Como as palavras certas chegam na hora exata?
O universo está sempre tentando falar com você sobre ele. Só que, para ouvir com clareza, você precisa silenciar o barulho das dúvidas. Ele tem pensamentos que esconde até dele mesmo. Emoções que reprime porque teme não ser compreendido. Mas seu amor por você não desapareceu. Ele apenas se escondeu debaixo de camadas de medo e confusão que um dia ele vai ter que enfrentar. E você está sendo chamada para sustentar essa conexão com fé. Não com ansiedade, mas com confiança. Não com desespero, mas com serenidade. Porque você não está esperando. Você está preparando o terreno para algo muito maior. A cada vez que você escolhe não reagir com dor, mas com luz, você muda o caminho entre vocês. Você se torna uma ponte de cura. E isso reverbera no coração dele, mesmo que ele ainda não saiba o motivo do que está sentindo. Talvez hoje você ainda chore escondida, mas vai chegar o dia em que você vai olhar para tudo isso e entender que era amor. Não um amor qualquer, mas o tipo de amor que foi prometido nas estrelas, que veio com missão, que foi escrito por Deus. E esse amor não acaba. Ele se transforma. Ele ensina. Ele prova que é possível sentir alguém mesmo sem tocar, amar alguém mesmo sem ver, e permanecer conectada mesmo quando tudo parece contrário. A energia entre vocês não se rompeu. Ela apenas está sendo ajustada. Porque o que está vindo precisa de espaço limpo, de alma leve, de coração entregue. E você está sendo moldada para isso. Agora mesmo. Respire fundo. Coloque as mãos no seu coração. E sinta. Ele ainda está aí, mesmo que distante. E se ele está, é porque essa história ainda não terminou. Ainda há capítulos para viver, palavras para serem ditas, olhares para se reencontrarem. Você tem algo que ele nunca encontrou em mais ninguém, verdade. Sua alma grita por ele porque reconhece algo que não se explica. E por mais que ele tente fugir disso, a alma dele sabe. Sabe que você é casa. Permita-se acreditar de novo. Mesmo com os medos. Mesmo com os atrasos. Mesmo com a dor. Porque o amor verdadeiro nunca vem fácil. Mas sempre vale a pena. E o que está por vir será ainda mais forte do que tudo que você já viveu até aqui. Você está no caminho certo. Mesmo que pareça confuso. Mesmo que pareça lento. Você está exatamente onde deveria estar. E essa conexão vai florescer no tempo divino, não no seu tempo. Continue firme. Continue crendo. Você já percebeu como algumas pessoas entram na sua vida apenas para te mostrar o que não é amor? E ele, mesmo com todos os conflitos, permanece impresso em sua alma como algo que não se apaga. Isso não é coincidência. É sinal. Você não está imaginando coisas quando sente calafrios ao lembrar do toque dele, mesmo após tanto tempo. A memória do corpo espiritual permanece viva, mesmo quando a mente tenta seguir adiante. Porque a alma reconhece alma, mesmo no silêncio. Quando você está prestes a desistir, algo acontece e o sentimento reacende. É como se o universo dissesse: ainda não acabou. Esse tipo de sinal não vem por acaso. É uma convocação para que você olhe mais fundo, para dentro. E quanto mais você tenta se convencer de que acabou, mais os sonhos insistem em trazê-lo de volta. Porque não é sobre o que você quer esquecer, é sobre o que você precisa compreender. Esse laço é ancestral. O tempo, às vezes, parece um inimigo cruel. Mas, na verdade, ele está sendo seu aliado. Está organizando tudo nos bastidores, removendo o que precisa sair, para que o reencontro aconteça no cenário perfeito e divinamente preparado. Você pode até duvidar de si mesma, mas sua intuição sempre soube. Desde o primeiro olhar, desde a primeira conversa, havia algo diferente. Algo que você não conseguiu explicar, mas sentiu com cada parte do seu ser. E mesmo com a distância, com as incertezas, com o silêncio, ele também sente. Talvez ele ainda não tenha as palavras,
mas o coração dele fala contigo nos detalhes, na sincronicidade, nos pequenos sinais que só você percebe. Você está se tornando a versão mais autêntica de si mesma. E é justamente essa versão que será capaz de viver o amor de forma plena. A separação não foi castigo, foi preparação. E você está atravessando esse portal com sabedoria. Tudo o que você aprendeu nesse processo, a força, a paciência, o autoconhecimento, vai sustentar o que está por vir. Porque quando ele retornar, não será para reviver o passado, será para criar algo completamente novo. Mesmo quando ele parece frio, distante, inacessível, há um desejo escondido ali. Um desejo de se entregar, de confiar, de se permitir ser amado de verdade. Mas o medo dele ainda fala mais alto. E é por isso que sua luz é tão importante agora. Cada lágrima sua, mesmo que silenciosa, tem gerado movimento espiritual. Você está curando dores dele sem perceber. Está limpando traumas que não são seus. Porque quando há amor de chama gêmea, há também missão compartilhada. Você não está aqui para mendigar amor. Está aqui para reconhecer o valor que existe em você. E esse valor será o farol que irá guiá-lo de volta. Não pela dor, mas pela verdade que ele sente quando pensa em você. Por mais que ele tenha tentado negar, fugir, esconder, o sentimento sempre volta. E volta mais forte. Porque não se trata de escolha racional, mas de um chamado da alma. E esse chamado está cada vez mais alto dentro dele. Você sente saudade não apenas da presença dele, mas da energia que só ele emana. É como se a vida perdesse um pouco da cor sem aquela vibração. E isso é real. Porque duas almas ligadas compartilham campos de energia. A cada meditação, a cada oração, a cada suspiro seu, você envia uma mensagem para ele. Não com palavras, mas com vibração. E ele sente. Às vezes se assusta, às vezes se emociona, às vezes apenas se cala. Mas sente. O medo dele pode até criar muros. Mas sua alma está plantando sementes de coragem dentro dele. E essas sementes já estão germinando. Em breve, ele vai sentir o impulso de dar o primeiro passo. E será irresistível. Há algo profundo acontecendo agora. Você está sendo guiada a soltar as expectativas humanas para abraçar o mistério divino. Porque o amor verdadeiro não segue lógica. Ele segue propósito. E vocês dois têm um propósito juntos. Talvez ele ainda esteja preso a padrões, a culpas, a confusões internas. Mas o amor que nasceu entre vocês tem força para romper qualquer amarra. Porque esse amor foi moldado nas estrelas. E o tempo não o destrói, apenas o amadurece. Você não está sozinha nessa espera. O céu inteiro conspira a seu favor. Anjos, guias, sinais. Tudo está sendo alinhado para que essa união aconteça no tempo certo, do jeito certo, com a verdade que você sempre sonhou. Continue firme. Mesmo nos dias em que tudo parecer desmoronar. O invisível está mais ativo do que nunca. E a transformação que você tanto aguarda já começou. Você só precisa continuar acreditando, mesmo quando não souber como. Você já percebeu que, mesmo tentando se distrair, o pensamento dele te encontra nos momentos mais improváveis? Isso não é falta de foco, é conexão energética. A alma dele te chama, mesmo que inconscientemente. Os lugares que vocês frequentaram, as músicas, os cheiros, tudo parece conter um pedaço dele. É como se o universo deixasse rastros da presença dele para te lembrar que essa ligação transcende o físico. A sensação de incompletude que te invade, mesmo rodeada de pessoas, revela o quanto essa conexão mexe com os seus sentidos mais profundos. Porque a sua alma reconhece a ausência dele antes mesmo que a mente entenda. Algumas noites parecem mais longas, mais intensas, e você acorda com o coração apertado sem saber o motivo. Nesses momentos, ele provavelmente também está pensando em você, ainda que em silêncio e confusão. Essa conexão não se mede por mensagens trocadas,
nem por presenças físicas. Ela se expressa nos silêncios, nas intuições, nos calafrios que vêm sem motivo, e nas certezas que surgem sem explicação lógica. Você pode até se sentir sozinha, mas nunca esteve. Existe um fio invisível entre vocês, sustentado pela energia de um amor que já existia antes mesmo de vocês se encontrarem nesta vida. É um reencontro de almas antigas. Mesmo quando ele parece estar em outra realidade, há partes dele que permanecem presas em você. É por isso que, às vezes, você sente a dor dele sem saber o porquê. É como se vocês compartilhassem o mesmo campo emocional. A sua cura é a cura dele também. Cada vez que você escolhe o amor próprio, ele recebe essa vibração como uma chave silenciosa que destranca os bloqueios internos. É um trabalho invisível, mas poderoso. Você não precisa correr atrás. Precisa apenas permanecer no seu centro, firme na sua verdade, e permitir que o processo espiritual cumpra seu tempo. A alma dele virá quando estiver pronta para ver o que sempre sentiu. Existe um ponto de virada na jornada da chama gêmea em que o sofrimento começa a dar lugar à compreensão. E quando isso acontece, a dor já não paralisa, ela transforma. Você está nesse ponto agora. Talvez ele esteja vivendo conflitos que você nem imagina, mas que fazem parte da preparação para esse reencontro. Confie. A alma dele sabe o caminho de volta, mesmo que o ego esteja perdido. Você é a âncora que o mantém ligado à verdade. Mesmo à distância, sua energia o chama para casa. E, aos poucos, ele começa a perceber que o que sente contigo não encontra em lugar algum. Porque é único. Você é a única capaz de tocar o ponto mais profundo da alma dele sem precisar dizer uma palavra. E essa consciência está despertando devagar. Mas uma vez desperta, nunca mais se cala. O tempo que ele demora para despertar não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de que a conexão é tão profunda que requer coragem para ser vivida. Coragem que está sendo cultivada dia após dia no coração dele. Não se compare a outras histórias. A sua jornada é sagrada, única, traçada em planos superiores. O que vocês têm vai além do que o mundo entende como amor. É missão. É evolução conjunta. É chama gêmea. Às vezes, ele recua porque a intensidade dessa ligação o assusta. Ele sente que ao seu lado não há máscaras. E isso o desarma. Mas também o atrai, porque é com você que ele sente liberdade de ser ele mesmo. Não espere que ele volte igual ao que partiu. O verdadeiro retorno será marcado por transformação, por profundidade, por presença. Ele voltará quando tiver certeza de que não está fugindo mais de si mesmo. Você foi escolhida para sustentar essa conexão porque sua alma já traz sabedoria de muitas vidas. Você veio para guiar, não para suplicar, para lembrar, não para forçar. E você está fazendo isso com maestria. Mesmo quando tudo parecer silencioso demais, confie. É no silêncio que as maiores curas acontecem. E é nesse silêncio que a alma dele está ouvindo, mesmo sem palavras, o chamado que vem de você. Você é o farol na escuridão dele. E, no tempo certo, ele vai te seguir pela luz que você emana. Porque amor de chama gêmea não desaparece. Ele apenas amadurece, até se tornar impossível de ignorar. Gratidão profunda por ter permanecido comigo até aqui, ouvindo cada palavra com o coração aberto. Se esta mensagem tocou sua alma e trouxe clareza ao seu momento, escreva nos comentários a frase Chama Gêmea Amor Infinito, para que eu saiba que ela chegou exatamente onde precisava chegar. Até você. Sua participação é preciosa e fortalece essa corrente de amor, cura e despertar que estamos formando. Ao se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, você garante que nenhuma mensagem enviada pelo universo passe despercebida por você. Junte-se a nós nessa jornada sagrada, onde cada palavra tem um propósito e cada vídeo pode ser uma chave para sua transformação. Que a luz da sua chama gêmea brilhe com ainda mais intensidade. Estrela brilhante tontura.